riacho que também deságua no Rio Paratibe. Esse crime ambiental que está acontecendo aqui, o presidente dessa empresa deveria ter a consciência. Se eu não me engano, a empresa Skincariol, parece, que está fazendo esse lançamento aqui. Infelizmente, eles dependem da água para fazer a cerveja, que é o recurso principal deles. E até agora, acho que eles não tiveram a consciência que eles dependem da água para fazer alguma coisa, ok? Então está sendo esse despejo aqui dos efluentes químicos, onde nada está sendo providenciado em cuidar do meio ambiente, né? Eu acho que esse presidente dessa empresa ele não tem a consciência da agressão que ele está fazendo ao principal recurso para que a empresa dele permaneça existindo, a água. Vamos lá. Pronto. Aqui é uma tomada das companhias de água mineral, as margens do Rio Paratibe, que dependem desse recurso natural para a sua existência, né? Então, para vocês terem ideia, são inúmeras, Santa Joana, enfim, são várias marcas de água mineral, tá aí os caminhões esperando para carregar. Então, tudo as margens do Rio Paratibe que fica a 10 metros daqui. O rio passa a 10 metros daqui, dessa área que vocês estão vendo. Uma lá em cima, né? Uma com toda a tubulação dela desce e põe água bem dentro do Rio Paratibe, quase dentro dele, tá certo? Dos lençóis freáticos que ficam ao seu lado. Bem, aí está uma estação de tratamento que existe no bairro de Jardim Paulista. É muito pequena para comportar uma vila tão grande. Então, no momento, até parada ela está, aparentemente, esse sistema é o sistema aeróbio, tá certo? De tratamento. Essa piscina daí, as margens vocês estão vendo. O capim está tomando conta. Isso é sinal de que não está tendo uma manutenção como deve. Quem está tomando conta é o mato, isso deve ser limpo. Se eu não me engano, segundo um dos que trabalha aqui, já faz mais de um ano que foi feita uma limpeza nesse fundo dela para tirar o lodo que está no fundo dessa estação. Então, é um descaso bastante grande. Não comporta de forma alguma a tão imensa quantidade de esgoto desse bairro de Jardim Paulista e Miroeira, né? Jardim Paulista Baixo e Alto e Miroeira. Bem, essa é a estação a única que existe na cidade de Paulista, funcionando. As demais estão tudo paradas. Então essa aqui é uma das que está aí só para inglês ver, que eu tenho certeza como ela não está causando nenhum... Bem, gente, dentro da estação, para vocês terem ideia, o processo de eutrofização já está iniciando. Para você ver como é que está lá do canto. Esse processo está sendo dentro da estação, para vocês terem ideia. O processo de eutrofização já está tomando conta dela. Então as suas massas estão cheias de mato e ele está nascendo mato dentro da estação, que se encontra aí só para praticamente inglês ver, tá? Ok. Bem, aqui é uma das lagoas, para você ver o matagal que tomou conta dela, infelizmente. Era uma lagoa natural, tá certo? Que foi praticamente uma grande quantidade de esgoto sendo lançado dentro da mesma. E tá aí. O processo de eutrofização praticamente liquidou esse recurso hídrico tão rico que existia aqui. Então é um descaso muito grande da nossa companhia estadual de saneamento, a Compesa, tá certo? Que deveria tomar as providências de recuperar, né, o que ela está causando, o impacto que ela está causando na cidade. A Constituição da República Federativa do nosso país. Aqui tem do meio ambiente, o artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo e essencial
e sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e futuras gerações. E o inciso 3 desse artigo, onde tem as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Então, a CPRH deveria, também é órgão do governo, mas o nosso governo, com certeza, o nosso querido Eduardo Campos, irá com essa iniciativa, início de seu governo, recuperar nossas lagoas. Eu espero que tomem a consciência, os órgãos realmente que existem em nosso estado, tenham a consciência do que podemos fazer, gente, pela mãe natureza. Essa lagoa pode ser fonte de alimento para muita gente. Pronto. Bem, aí é uma das... Aqui é uma das estações da Compesa em abandono total. O matagal está tomando conta. Você vê que não tem nenhuma manutenção, tudo enferrujado, tudo sujo. As margens do Rio Paratiba. O Rio Paratiba fica a 25 metros desse ponto de sucção, né, de água dos seus afluentes, do seu lençol freático, que diga, tá? O lençol freático fica aqui pertinho. Então, desse ponto daí, acompanha assim. Vocês vão ver esse acompanhamento que eu estou fazendo. Então, quando eu virar agora, já é o Rio Paratiba, onde tem uma plantação até a sua margem. Então, aí já é o Rio Paratiba. E esse vento que vocês estão vendo, já é o Rio Paratiba. Então, porque tá sofrendo um processo de eutrofização muito grande, tá certo? E tá praticamente a água tá quase já não dá mais para se ver a água. Ok. Tá bom. Tá bom, senhores. Bem, senhores, aqui é um dos pontos tristes do rio, né? Onde ele corta a cidade aqui numa ponte que liga o centro da cidade com o bairro de Paratiba, um bairro que existe aqui com o bairro de Arthur Ludwig e o bairro de Paratiba. Praticamente o processo de eutrofização e principalmente o assoreamento, tá certo? Praticamente já tomou quase toda a sua margem. Tem lugar que a água nem passa mais, tá certo? A outra margem de uma ponte, vocês verem nesse sentido. Então tudo isso aí é lama que já está fechando o rio. Aquela beleza que vocês viram há pouco, aquela água límpida, os peixes a gente vindo no fundo. Inclusive eu bebi até água, tá certo? Água praticamente natural. Bem, senhores, eu fiz questão de mostrar um dos pontos, esse início de descaso que está havendo com esse recurso natural, aquela beleza que vocês viram, e a destruição que está havendo dela com o lançamento de esgoto a partir do bairro de Jardim Paulista, tá? Já começa esse rio ficar podre. Estamos aqui sofrendo, está uma fedentina horrível, mas eu quero só mostrar, você vê que os peixes ainda pulam, você observa que uma vez ou outra pula uma tartaruga ou uma espécie que ainda está resistindo a essa poluição tão grave. Eu não tenho vergonha de dizer que eu já tirei o pão de cada dia daqui várias vezes. Eu pesquei muito camarão aqui nesse peixe, mas muito mesmo, que a gente vendia o camarão, tá certo? Então, para vocês terem ideia, o processo de eutrofização está tomando conta, as baronesas, né, que a mãe natureza, tão bela que é, ela faz com que ela suja para indicar um grau de poluição. Tá ali quase fechando a margem do rio, tá certo? De margem de um canto a outro, tá bom? E subindo essas borbulhas de lama poluída e os peixes ainda resistindo. Vocês fiquem observando que uma vez ou outra pula um, tentando respirar algum oxigênio, né? Porque praticamente esse rio ainda está resistindo. Aí ele está pedindo socorro às nossas autoridades que precisam fazer alguma coisa para salvar esse recurso natural que nunca secou, gente. Eu tenho a certeza que esse rio é um dos rios de nosso estado que nunca secou. Eu tenho uma certeza absoluta, tá certo? Tem a nascente dele linda e vários afluentes que formam a sua... Ele vai desaguar lá
na foz, a sua foz fica já o mar, em Rio Doce. Então aqui é a ponte que une o centro da cidade aos bairros de Arthur Lundgren 1 e Paratibe. Esse descaso aqui, a turbidez de água, aqui quase o processo de fotossíntese para as algas, quase que é impossível, tá? Com a poluição que já existe, que está existindo dentro dele. Então desde 2002 que nós estamos tentando, enviando cartas, fotos, documentários, enfim, pedindo às autoridades, fazendo passeata, para recuperar esse rio Paratibe aqui, que eu tenho a certeza, gente, que falta um pouco de conscientização em nossas autoridades. Infelizmente a maioria dos que estão assumindo aí são leigos, a maioria dos vereadores nunca se preocuparam em estudar alguma coisa, em saber sobre a área ambiental. Então, a maioria leigo não sabe nada, tá? Estão aí assumindo cargos, não tem a mínima ideia o que é qualidade de vida, o significado, tá certo? E a gente está infligindo. Aqui está a reportagem que houve na revista Bio da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, tá certo? Então eu vou ler um trecho aqui para vocês verem o que foi encontrado dentro desse rio Paratibe. Na rota do petróleo, conforme dados constantes desse site aqui, tá? Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Paraíba, né? Detectaram no manguezal do rio Paratibe, que fica lá em sua foz, grande quantidade de bactérias que podem ser usadas na recuperação de solos e aquíferos contaminados por petróleo e outros efluentes industriais. E em outro trecho, tem aqui, a poluição do rio Paratibe obrigou boa parte das bactérias existentes no solo do mangue, desse rio, onde ele forma, certo? A desenvolver mecanismos em defesa contra substâncias químicas, a fim de adaptar a um ambiente em desequilíbrio. Um outro ponto aqui que eu quero mostrar para vocês é, outro especialista citado nesse site, o microbiologista carioca Eric. Micro-organismos encontrados no rio Paratibe, os pseudomonas e bacilos, apresentam também grande potencial na produção de biosurfactantes, detergentes naturais amplamente utilizados na indústria química. Essas substâncias podem servir não só para a produção de medicamentos, mas também para produtos de limpeza, perfumes e cosméticos em geral. Então, gente, para vocês terem ideia, a importância que esse rio tem, falta alguém tomar providência, gente. Vamos salvar o que Deus nos deu de mais sagrado. Isso aqui é a fonte de vida para muita gente, tá? Grande parte de Paulista, quando não tinha essa saneamento básico, que água encanada, quando não tinha, tá certo? Então, muita gente bebia água desse rio, tá? Existia a levada aqui próximo e bebia água naturalmente, simplesmente só fazia mesmo coar a água. Então tá aí, o descaso é total, tá certo? Para você ver ideia como é que a Compesa está abandonando também, outro detalhe importante, a 10 metros do rio, pega aqui, vai subindo. A 10 metros desse rio, está ali, ó, estou aqui indicando, está um dos pontos de bombeio de retirada do lençol freático, às margens desse rio, tá certo? Que bombeia água para a Compesa, a água que nós consumimos, gente. Então tá aqui a 10 metros do rio, totalmente abandonada, é um descaso total, tá certo? Então, e o presidente da Compesa tem a consciência de mandar, tem que existir, gente, alguém para mandar recuperar esse dano causado, tá certo? Em abril do ano passado se abriu uma ação pública no Ministério Público contra a Compesa, contra a prefeitura da cidade, que também tem uma grande culpa, que está deixando a invasão aqui tomar conta das margens desse rio. Poderia conseguir um local mais adequado para toda essa gente aí, e deixando acabar ainda mais esse recurso natural que corta a nossa cidade. Então, está lá no Ministério Público registrado também, eu quero fazer ciente disso, tá certo? Mas até agora ninguém tomou providência nenhuma, gente. O rio está acabando aí, ficando podre. Tem aqui então uma imagem triste, né?
de um poço às margens do rio, a 10 metros do rio. Vocês podem ver que eu vou mudar a posição da máquina. Então, a 10 metros do rio, tá certo? O rio Paraty, dessa podridão que está aí, tá certo? Mas após se passar e entrar dentro da cidade, toma essa carga de esgoto, tá certo? Então tem esse ponto de retirada de água do lençol freático que se encontra bem às suas margens, tá? Então o risco que, acho que grande parte da população da cidade, a grande maioria mesmo, não confia em tomar água da Compesa. Então estamos comprando água, a gente paga o esgoto simplesmente para ser retirado da porta de nossas casas. Que tratamento nenhum está existindo. Bem, gente, é uma tristeza a gente mostrar isso aqui, é vergonhoso até, eu tenho vergonha de fazer, mas é o jeito, é triste, o lugar que a gente tomava banho está aí.